E aí, primeirão, bom dia para vocês. Todos estão em paz. Desejo saúde e paz aí no lar de cada um. Continuem se cuidando para que a gente possa voltar o quanto antes ao presencial. Ok? No mais, eu estou aqui mais para explicar como é essa atividade que eu passei hoje, tá bom? Então vem comigo, olha só. Hoje é a semana do dia 8, de 22 a 24 de março de 2021. Ainda no ensino remoto, por causa da pandemia do coronavírus. Eu queria explicar para vocês o quê? Olha só, vocês vão entrar lá no Google Sala de Aula. Então, olha só. Pronto. Entrando no Google Sala de Aula, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ir para o cantinho aqui. Pronto. Né, vocês vão encontrar todas as aulas que eu já dei. Lá embaixo, no início, em todas as aulas, com a data, cada um. Ó, nossa primeira aula foi dia 3 de fevereiro. Tá aqui o quadro da aula. Ó. Aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar. Nessa aula eu pude apresentar o conteúdo a vocês, me apresentar como professor, apresentar o que vamos estudar durante todo o primeiro ano, em 2021. Beleza? O link da aula também está aí para vocês assistirem novamente, se quiserem. E aqui eu deixei o PDF do livro didático de vocês. Né? Isso foi a aula do dia 3 de fevereiro. Aí no dia 10 de fevereiro de 2021, está aqui o quadro da aula. O que foi que nós vimos? O que foi que nós aprendemos? Eu pude falar sobre as divisões da física. Né? A física está dividida em mecânica, termologia, ondulatória, eletromagnetismo e física moderna. Ok? E vimos também o início de grandezas fundamentais da física, comprimento, massa e tempo. Aí a aula do dia 17 de fevereiro sempre tem orientações ao estudo, o link da videoaula, que você pode assistir novamente, e o quadro virtual. Sempre tem essas três coisas, tá bom? Na postagem do Google Sala de Aula. Aqui é o quadro da aula do dia 17 de fevereiro. A gente continuou vendo um pouquinho mais sobre grandezas e unidades de medida. E aí eu ensinei sobre notação científica e ordem de grandeza. Com isso a gente finalizou, né? A gente acabou, deu fim à introdução à física. E a aula do dia 24 de fevereiro, acabando o mês de fevereiro, foi onde a gente deu início propriamente à física. O que foi que nós estudamos? Eu pude fazer uma pequena revisão, uma questão de revisão, né? Eu dei início a uma questão de revisão de tudo que a gente já tinha visto, grandezas, notação científica, unidades de medida e ordem de grandeza, né? Essa questão de revisão eu não estou cobrando, beleza? Foi só a título de aprendizado mesmo, de exercitar o que nós já havíamos visto até então. E aí nós começamos mesmo o estudo da física. Começamos a estudar uma parte da física chamada cinemática. Né? Vimos o que é referencial, movimento e repouso e resolvemos a primeira questão do livro didático, página 33, questão 4. Então, se você for no Google Sala de Aula, né, e prosseguir, depois do dia 24, dia 3 de março, ó,
Aí, o que foi que nós vimos? Está aqui o quadro virtual. Nós vimos mais sobre cinemática, a introdução à cinemática. Vimos o que é trajetória, algumas definições importantíssimas para esse estudo. Espaço, velocidade e aceleração. Aceleração e tempo, né? Trajetória, espaço, velocidade, aceleração e tempo. Essa foi a aula do dia 3 de março. E aí eu pude passar 4 questões, mas não resolvi com vocês. Eu resolvi na aula seguinte, né? Se eu puder aumentar mais um pouquinho para você ver aqui, ó. Página 33, questões 3, 8, 9 e 12, que foram resolvidas na aula do dia 10 de março. Essa aula foi uma aula apenas de exercícios. Está aqui o quadro virtual dela. Nós podemos resolver numa webconferência, né? Numa live, se eu não estou enganado. Essa foi a primeira aula... Não. A primeira aula de março foi a aula passada, né? Que foi a webconferência, que foi a live. Toda primeira aula do mês eu estou tentando fazer lives com vocês. Essa foi a segunda aula do mês de março, dia 10. Eu pude resolver aquelas questões que eu tinha proposto na aula anterior. Né? Estão todas resolvidinhas aí. Se você quiser, você pode assistir novamente essa aula clicando aqui. Entra aí no Google Sala de Aula. Vai lá na postagem da aula do dia 10 de março e clica no link da aula. E assiste. Tá bem? Prosseguindo, a aula do dia 17 de março. Continuamos o estudo do movimento, da cinemática, estudando o movimento, se preocupando com as consequências e não com as causas do movimento. Aqui nós vimos MRU e MRUV, movimento retilíneo uniforme e o uniformemente variado. Foi, ao meu ver, foi uma aula de resumo, porque acredito que a maioria de vocês já tenham visto esse conteúdo no ensino fundamental. É um conteúdo muito batido no ensino fundamental, mas aqui nós vimos com mais aprofundamento, mas de modo rápido, né, bem resumido. Vimos aqui algumas fórmulas que o movimento uniforme, a principal característica é a velocidade constante, só tem uma fórmula para ele. E o movimento uniformemente variado, essa parte de baixo do quadro, a principal característica é que existe mudança de velocidade, existe aceleração. Então existem 3 fórmulas aí para ele. A gente aprendeu nessa aula, assistam novamente. Uma aula bem útil aí para relembrar coisas importantes, que costumam cair sempre em exames externos. Como esse que vocês vão enfrentar hoje, né? Essa avaliação diagnóstica. E antes de mais nada, antes de eu continuar e prosseguir aqui, eu queria dizer que o dia de hoje ele está sendo dedicado exclusivamente para que você possa fazer as avaliações diagnósticas de ciências da natureza, biologia, física e química, tá bom? Eu estou fazendo essa breve explicação aqui para que você posteriormente, no momento que você achar mais adequado, você possa terminar essa atividade e entregar, para que eu possa gerar nota para você no primeiro bimestre, tá bem? Mas o dia de hoje está sendo dedicado à avaliação diagnóstica da ciência da natureza. Né? Então, essa aula do dia 17 de março, que foi a nossa aula anterior, nossa aula passada. Né? Nosso último assunto foi esse. E aí eu pude passar algumas questões. Questão 16, questão 17, da página 38. Questão 19 também, da mesma página. Questão 3, da página 46. E aqui eu acrescentei questão 16, 17, 19 da página 38, questão 46 da página 33 e a questão 15 da página 49. Com essas questões a gente fecha 10.
10 questões do livro didático, e a maioria delas a gente já fez durante as aulas virtuais, só não essas últimas aí, tá certo? Que eu planejo corrigir elas com vocês, solucionar na nossa próxima aula. Mas fiquem atentos, galera. Não é para vocês esperarem por mim, tá bom? É para vocês tentarem solucionar. Essas últimas questões aí de MRU e MRUV, detonem, viu? Tentem pegar o livro, ler um pouquinho, caçem o conteúdo, beleza? E qualquer dúvida, eu estou às ordens para solucionar e para ajudar, beleza? Me procurem aí nas plataformas Google Sala de Aula, Aluno Online e WhatsApp, ok? Então, voltando aqui para o Google Sala de Aula, Google Classroom, estou postando essa atividade hoje, tá? Dia 24, com entrega para dia 29. Aí você pode perguntar, professor, por que a entrega está tão em cima? Mas se você notar, a maior parte das questões já foram resolvidas. Se você está acompanhando as minhas aulas virtuais, você já tem a maioria delas resolvidas no seu caderno, tá bom? Basta marcar o item correto. Vamos ler aqui essa atividade. O que é que está escrito aqui? Ó? Você vai ler aí, junto comigo. Essa atividade de avaliação é referente ao primeiro bimestre letivo de 2021 e destina-se aos alunos dos primeiros anos da escola da EPE Zé Maria Falcão. Algumas observações. Clicando no link em anexo, esse link aqui embaixo, ó, tá? Esse link aqui, ó, que é um formulário Google, que vai ser direcionado para um formulário Google que eu fiz com todas essas questões. É uma lista, só para você ir marcando, ok? Clicando no link anexado abaixo, você será direcionado para uma lista que contém 10 questões. Um formulário Google que contém 10 questões do seu livro didático. A maior parte das questões já foram solucionadas em nossas aulas virtuais, gravadas e nas nossas lives, que costumam acontecer todas as quartas-feiras e se encontram hospedadas nesse link aí. No seguinte link, tá aí, nesse link aqui que eu estou selecionando. Beleza? Aí tem uma playlist só com as aulas do primeiro, do segundo e do terceiro. Bem separadinhas para você achar facilmente. A atividade que não contiver os cálculos, atenção nessa observação, pessoal. Não é só marcar. Seria muito fácil, né? Eu preciso ver se o seu aprendizado realmente está acontecendo. Então, eu coloquei essa observação. A atividade que não contiver os cálculos e resoluções anexados. E aí, como é que você vai anexar? Aqui no Google Sala de Aula, tem um linkzinho aqui de anexar a atividade. Você já deve ter feito muitas vezes isso, né? Atividade em outros professores. Você manda para o professor o anexo, a foto do seu caderno. É desse jeito, tá? Atividade que não contiver os cálculos e resoluções anexados, não precisa copiar enunciado. É só a foto da resolução, tá bem? Atividade que não contiver os cálculos e resoluções anexadas. Ou sem a lista de questões do formulário Google aqui embaixo, devidamente preenchido, valerão apenas 50% da nota. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você preencher só o formulário e não anexar as suas soluções, vai valer só metade da nota. Se você me enviar só as suas soluções e não preencher o formulário, tá? Também vai valer só metade da nota. Tem que fazer as duas coisas. Primeira coisa, você vai marcando aí as respostas no formulário. Tá bem simples. Se você acompanhou minhas aulas, você já tem todas feitas, a maioria delas feitas, né? Só ir marcando, beleza? E aí você vai e bate a foto das suas resoluções e anexa aí no Google Sala de Aula, nessa atividade aí, tá bom? Bem simples de fazer, qualquer dúvida me procura.
desculpem. Eu estou à sua disposição para qualquer esclarecimento no WhatsApp, no Aluno Online, no Google Sala de Aula. Beleza? Então, quando vocês clicarem aqui nesse link do formulário, vocês vão ser direcionados para esse formulário. Aí vocês dão uma lida nas instruções iniciais aqui. Tá? Não tenham preguiça. Separem um tempinho para fazer isso. Posteriormente, não precisa ser hoje, porque hoje o dia é dedicado à avaliação diagnóstica, tá bom? Você preenche aqui o seu e-mail. Pode ser qualquer e-mail, não precisa ser só do Gmail. Preenche com seu nome completo. Para eu poder saber de quem é essa nota, preencha com seu nome. Marque a sua turma. E aí você começa. Primeira questão que a gente fez, se eu não me engano, lá na aula do dia 24 de fevereiro. Está aqui ela. Dá uma lida, escolhe o item correto. Ó. Vou marcar tudo aqui. Ó. Segunda questão que a gente fez. Ó. Marca o item. Terceira questão, escolhe o item correto. Quarta questão, escolhe o item correto. Aí vocês vão fazendo isso em todas as questões. No final, aperta nesse botãozinho enviar. Feito isso, né, vai aparecer a mensagem. Sua resposta foi registrada. E aí você vem aqui nessa atividade do Google Sala de Aula e anexa suas soluções. Então, aperta no botãozinho aí de anexar, de enviar a atividade, colocando os anexos. Tá bom? No mais é isso. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, me procurem no privado. Estou às ordens. Desejo bons estudos a vocês. E boa prova, viu? Boa avaliação diagnóstica hoje. Bye bye para vocês. Tchau, tchau.